chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Glória a Deus, querido, você que está então tendo acesso a mais um vídeo desta série Identidade em Cristo, de onde viemos e para onde vamos. No primeiro vídeo, nós verificamos a identidade consciente que Cristo tinha e então isso favoreceu para que ele anunciasse que ele era a luz do mundo, trazendo conhecimento para cada um de nós. E agora, neste segundo vídeo, nós vamos entender qual a necessidade de nós termos que nascer de novo e para que isso e como que isso faz parte desta consciência de identidade em Cristo Jesus. Vejamos no Evangelho de João, no capítulo 1, é o mesmo evangelho, nós vimos na primeira parte, no capítulo 8, e nós vamos voltar para o capítulo 1 para termos esta resposta. O que é nascer de novo? Porque se nós entendemos a nossa identidade em Cristo, que nós temos uma origem, esta origem é o céu, o nosso destino é o céu, a nossa filiação, nossa paternidade do céu é o Deus Todo-Poderoso que envia seu Filho para fazer irmãos na terra. E no capítulo 1 nós vamos ter a resposta de o que é nascer de novo e para quê. Nós temos que nascer espiritualmente. Nascemos inicialmente do ventre da nossa mãe por vontade dos nossos pais. Ninguém veio ao mundo porque eu decidi ou você veio ao mundo porque você decidiu. Foram os nossos pais que tomaram essa decisão. Pela atitude deles, chegamos até ao mundo como uma semente. Mas considerando a desobediência de Adão e Eva no jardim, eles foram a primeira semente. Engano nosso em pensar, ali tinham duas sementes. Não, tinham sementes que dariam gerações, germinariam gerações. Quando Deus olhava para Adão e Eva, ele via gerações ali. Ele não via apenas duas sementes. Quando plantamos um pé de laranja na nossa casa, no nosso quintal, a gente começa com uma semente. Mas a gente não sabe quantas laranjas ainda darão ali e de dentro desta laranja, quantas sementes não estão ali dentro. Então, a multiplicação é grandiosa. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, era para multiplicação. A multiplicação da espécie humana foi interrompida com a desobediência deles e a separação imediata que eles tiveram de Deus após a desobediência? Não houve interrupção da multiplicação. A multiplicação continuou e chegou, por exemplo, até a nossa geração. Nós somos descendência do primeiro Adão, mas existe, pelas Escrituras, a identificação de um segundo e último Adão, e este é Jesus Cristo. Ele vem com uma nova semente, porque a primeira semente foi corrompida, foi desconfigurada. A desconfiguração é, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se houve separação do nosso Criador, esta criatura ficou deformada. Mas não é uma deformação física, é uma deformação espiritual. Que se nós não acordarmos do sono profundo, a gente não vê esta deformação espiritual. Mas vamos à resposta. No capítulo 1, no Evangelho de João, eu vou seguir a Bíblia na linguagem de hoje e vai falar para nós, a partir do versículo 12, assim. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos
de Deus. Perceba que é dado o direito a nós de nos tornarmos, nós não somos filhos de Deus assim que nós nascemos naturalmente. Nós vamos nos tornar filhos a partir de um nascimento não mais biológico. A gente não pode voltar para o ventre da nossa mãe como pensou Nicodemos. Mas nós vamos nascer de novo no Espírito. Vamos receber de Deus o direito de nos tornarmos filhos. Perceba que ele falou: aqueles o que receberam, aqueles tanto quanto receberam, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Se não temos Cristo Jesus como autor e consumador da nossa fé, e isso significa que Ele vai guiar a nossa vida, Ele é nosso Senhor, Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor também. Senhor na etimologia quer dizer o nosso dono. Se isso ainda não acontece, nós só somos criatura. E existe condenação para a criatura. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Romanos 8:1. Então é necessário ter esse nascimento espiritual que não é por vontade humana. Aí eu vou na linguagem tradicional para a gente ver. Na linguagem tradicional, no capítulo 1 de João, verso 12. Só para a gente fazer uma comparação de linguagem. Uma comparação de linguagem. Verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerão no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne. Aqui na linguagem de hoje vai falar assim, nem da vontade do ser humano, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Então, queridos, esse é o nosso novo nascimento. É um nascimento agora espiritual, não natural, nascido biologicamente do ventre da nossa mãe. Mas agora é pela semente não corruptível que é Cristo Jesus. Ele entrou no mundo como uma nova semente. E a partir dele, ele vai germinar uma nova descendência. Nascido agora do Espírito. Aí a gente pode pensar aqui, vamos abrir um parêntese para uma possível interrogação. Tá, mas Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Então, como é que ele pode ser realmente uma nova semente se ele nasceu do ventre de uma mulher? O detalhe está em, quando foi falado para Maria, o anjo disse para ela que desceria sobre o ventre dela a virtude do céu. Quando Maria disse assim, mas como é que eu vou ter essa criança? Eu não tenho intimidade com homem nenhum, eu não tenho. E ele disse, aí o anjo responde, descerá sobre você a virtude do Espírito. Nessa hora fica evidente para nós que a semente, a palavra sêmen é semente. Não é mais um sêmen biológico, mas é um sêmen celestial. Então Jesus estava no ventre da mulher, mas ele era uma semente como nova descendência que ele teria que germinar na terra. Uma descendência sem pecado, uma descendência lavada, regenerada. Claro que ele pagaria um alto preço e pagou um alto preço para isso. Agora, para quê que nós tínhamos que ter esse nascimento espiritual? Nós vamos ver isso em Gálatas, no capítulo 4. Ser humano algum destituído da glória de Deus,
tem condições de salvar a si mesmo. Mas a lei pensava que se eu fizer isso, fizer aquilo, cumprir esses 600 preceitos da Torá, eu estou salvo. Engano. Foi necessário compreender a partir de Cristo que a salvação viria pela graça, que era o favor imerecido. Jesus viria para pagar um preço. Nós não merecíamos esse pagamento de preço, mas Deus enviou o seu Filho, porque Ele amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho. Para, a partir do seu sacrifício, a gente crer nele e a gente então não perecer. Então, nasceu e mandou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber. Olha aí, está aqui o porquê. Para que o nascimento espiritual? Para recebermos a adoção de filhos. Se Jesus não vem à terra e não paga este preço, e não entrasse na terra como nova semente, nós não teríamos condições de sermos adotados como filhos. Nós sequer somos filhos originais, tá? Somos adotados. Quais eram os filhos originais? Os descendentes de Adão, do primeiro Adão. Mas eles vieram de uma linhagem pecaminosa já, porque os pais pecaram. Então veio na nossa configuração este código. Veio este código. Por que uma semente de laranja vai dar laranja? Porque é o código dela. Por que uma semente de abacate não dá manga? Porque são configurações diferentes. Cada semente tem um código. Então, o código do primeiro Adão já veio marcado pela separação de Deus, pela desobediência. Por que a carne, o ser humano sem Jesus, tem tanta dificuldade de obedecer a Deus, de querer saber das suas palavras, das suas verdades? Por que tem tanta dificuldade? Porque está separado, não tem vontade alguma. Mas Jesus veio para que o Espírito dele em nós clamasse: Abba, Pai. A Bíblia vai dizer isso aqui, ó, um versículo adiante. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Nem para a gente clamar a Deus, nós estamos fazendo isso com força própria. Não temos estrutura, não temos configuração própria para querer a Deus. Não temos. Por isso que é até perigoso as pessoas às vezes dizerem assim: a congregação tal não tem o Espírito Santo. Ué, mas nessa congregação tem estudo da palavra, essa congregação tem leitura do Evangelho, as pessoas buscam a Deus. Como assim? Ser humano sem Deus não tem vontade de procurar por Ele, não. Ser humano algum define e nem entende a Bíblia por vontade própria, por intelecto particular. Isso não existe. É o Espírito de Deus que desceu em nós, foi colocado em nossos corações, a Bíblia diz, que faz com que a gente clame: Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho, paizinho, paizinho. Para aquela época, essa palavra paizinho demonstrava uma intimidade tão grande. Para eles eram hipócritas religiosos, que tu tinha que ser muito: não, Deus é aqui, vocês vêm aqui porque vocês não têm dignidade. Mas Jesus vem com essa palavra Abba, paizinho, para dizer: o Pai é nosso, o Pai é um paizinho. Sabe aquele paizinho tão amoroso? Nós, filhos, às vezes temos dificuldade de chamar nossos pais de paizinhos. Por quê? Às vezes uma experiência ruim de violência, desamparo, ausência na presença. Mas muitos conseguem ainda dizer paizinho para os pais da terra. Agora imagina o Pai do céu, que é perfeito. Ele é o próprio amor. Então, o Abba, Pai, que nós clamamos, que nós buscamos, que nós queremos, que nós desejamos, que nós buscamos tanto Ele para ser o autor e consumador da nossa fé, que independente de estar ao redor um tumulto, mas dentro de nós habita um Espírito que nos traz paz, porque Jesus é o príncipe da paz, porque Ele é a âncora para a nossa alma, a esperança na sua verdade é a âncora para a nossa alma. Não somos mais um navio à toa sendo levado por qualquer correnteza, por qualquer vento forte, mas Deus nos prende nele mediante o Filho e nos conduz a uma viagem de retorno aos céus. Isso tudo é mediante o Espírito que Deus colocou em nossos corações. Então, é necessário nascer de novo, para que, a partir do Espírito, a semente
não corruptível que é Cristo, é isso que está definido em 1 Pedro. Jesus é a semente não corruptível que entrou no mundo. Corrupção aqui no sentido de pecado. Pecado, na etimologia da palavra, quer dizer errar o alvo. O primeiro Adão errou o alvo, era para continuar adorando ao Pai, adorar e obedecer. Nem sempre adorar é cantar hinos de louvor e hinos em cânticos lentos, achando, isso aqui é adoração porque é lento, louvor é canto rápido. Isso é expressão de adoração, mas a adoração é servir a Deus. Como é que nós vamos servir a Deus? Obedecendo. Essa é a verdadeira adoração. É servir ao outro, é obedecer a Deus. Isso é a verdadeira adoração que Paulo descreve em uma de suas cartas. Então, como é que nós vamos estar conscientes da nossa identidade? Eu sei a minha origem, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou. E como é que eu vou conduzir agora a minha vida, sabendo que agora o meu RG da terra houve uma substituição por um RG do céu, onde eu nasci de novo. E eu já sei agora que eu nasci de novo, mediante o Espírito de Deus, que Ele colocou em nós, através do Filho. Por isso que Jesus disse, olha, os discípulos não queriam deixar Ele subir, estavam com saudade já do Mestre. E Ele disse, mas eu preciso ir. Eu preciso ir para que venha até vocês o Espírito Consolador. E Ele estará com vocês todos os dias até que eu retorne. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está aqui nesta palavra. Ele é a palavra, Ele é a própria palavra, Ele é a verdade. Então, para que nós pudéssemos ser adotados, se como filhos originais viemos com a marca do pecado, agora fomos adotados como filhos. Mas está valendo, é a adoção, mas está valendo. O filho adotivo tem os mesmos direitos. Somos co-herdeiros com Cristo. Temos o mesmo direito. Um filho adotado tem o mesmo direito legalmente. Então, somos adotados. Esse é o para quê do nascer de novo. Para sermos adotados como filhos. E isso está explicitamente declarado. Então, queridos, que possamos estar meditando nesta palavra. E se você quer saber como agora peregrinar na terra, a partir da consciência que você tem, você sabe que a tua origem foi o céu, o seu destino também é lá. Você já sabe quem você é. Você é um filho que foi adotado, mas com muito amor. Foi colocado em você um espírito que clama, Abba, Pai. Então não está sobre você a condenação, porque você está mediante aquele que estava acima da lei. Quando Ele vem, Ele cumpre a lei no nosso lugar e nos dá a liberdade. É por isso que aqueles que foram libertos por Cristo verdadeiramente são livres. Se foi Cristo que nos libertou, verdadeiramente estamos livres. Mas que liberdade é essa? E como vamos viver essa liberdade nesta caminhada? Qual é a responsabilidade que nós temos como filho na nossa trajetória aqui na Terra? E agora, como eu vou viver a minha identidade em Cristo? Esta é o terceiro e último vídeo desta série Identidade em Cristo, de onde eu vim para onde vou. Se você quiser ter acesso, e eu te encorajo a ter, para ter a conclusão deste maravilhoso estudo que o Senhor nos propõe a meditar sobre ele. Como diz a palavra, medita neste livro, nas palavras dele de dia e de noite, e tu irás bem. Então, vamos concluir esse estudo com, mais uma vez, uma canção maravilhosa, que é a canção que tem sonorizado aí todos os vídeos da série. Eu te convido a cantar comigo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Graça e paz, querido. Dê aquele like especial para que o nosso conteúdo seja mais e mais disseminado e muitas almas sejam libertas, saradas e curadas para a honra e glória do nosso amado Jesus. Se inscreva no canal e nos ajude a impulsionar este trabalho missionário. Amém.